Então ele viu que antes de romper com a China, ele precisava parar de precisar dos chineses. E a opção era o Brasil. Trump peitou o mundo e revogou a Magnitsky. Mas por que ele teve que recuar no meio do jogo? Vocês vão entender já já. O Trump impôs tarifas pesadas à China. As tarifas chegaram a 150%. Só que num dado momento, o Trump teve que recuar. Por quê? Porque a China começou a interromper o fornecimento de certos minerais críticos aos Estados Unidos. Aí o Trump olhou e falou, peraí, 70% desses minerais críticos dependem da China, e agora o que eu faço? Quem pode me fornecer isso para que o avanço tecnológico dos Estados Unidos não dependa do meu principal adversário geopolítico? Começaram a rodar o mundo inteiro procurando lugares que tivessem riquezas minerais mais alinhados com os Estados Unidos, que não fossem a China. Bom, o país, por exemplo, com a segunda maior reserva desses minérios é o Brasil. Depois da China é o Brasil. Óbvio que o Trump olhou a situação e falou, bom, se o meu principal adversário geopolítico é quem tem esse negócio, quem é o segundo melhor, né? Bom, o segundo melhor é o Brasil. Puta, o Brasil tá na mão do Lula. Bom, eu preciso lidar com o Lula. Se eu preciso lidar com o Brasil, você tem duas opções. A primeira é apostar na oposição. Assim, porra, o Lula vai sair, eu vou apostar na oposição. E a segunda é você lidar com o Lula. Aí você olha para a oposição brasileira. A oposição amazona não consegue se juntar. Tudo que eles pedem, você dá. E os caras não conseguem se unir em torno de uma pauta. São medrosos, são covardes, ao que o americano não está acostumado, e certamente o governo Trump não está acostumado. Olham para o Bolsonaro e veem o Bolsonaro na prisão. Os senadores e deputados nem debatem mais a anistia, que podia tirar o Bolsonaro e outras centenas de pessoas na cadeia. O que era para ser anistia vira dosimetria. E nem assim eles conseguiram. Fizeram um acordo e nem assim conseguiram fazer virar lei. Aí você olha e fala, não tem nenhuma expectativa dessa direita chegar ao poder. O cara que vai chegar ao poder é o tal do Tarcísio, que não é nem ligado a essa direita. O cara que vai concorrer. E esse é o cenário do ano passado, gostem ou não. Diante de tudo isso, a melhor opção para o Trump passou a ser lidar com o Lula. E agora eu conecto com o assunto da Magnitsky. Trump passou a lidar com o Lula. Caso contrário, a grande missão dele, que é garantir a independência energética dos Estados Unidos, ia pro ralo e ele ia precisar lidar com quem? Era o Lula ou a China. Pessoal, preciso te mostrar esse aparelho que literalmente pode salvar teu dia. Já aconteceu de você entrar no carro, virar a chave e nada. Ou então o pneu tá murcho e você não tem o que fazer. Agora olha isso aqui. Esse aparelhinho resolve tudo. É aquele tipo de coisa que você compra uma vez e evita dor de cabeça por anos. Se você dirige, isso aqui não é luxo, é necessidade. Mas esse tipo de produto costuma esgotar rápido. Então corre no link que está na descrição e nos comentários antes que acabe. Então ele viu que antes de romper com a China, ele precisava parar de precisar dos chineses. E a opção era o Brasil. Só que agora a situação é um pouco diferente. Porque se no ano passado não havia expectativa de volta da direita ao poder, nesse ano nós temos um Flávio Bolsonaro como candidato liderando a maioria das pesquisas eleitorais. E é por isso que não é coincidência que o discurso do Flávio Bolsonaro tenha tratado sobre esse assunto com profundidade e com destaque. Também não é coincidência que essa oportunidade tenha sido sinalizada aos americanos e 5 dias depois, um artigo do Financial Times, o jornal mais importante do mercado financeiro mundial, revelou uma transação bilionária em valores de reais e multimilionária em valores de dólares envolvendo justamente isso no Brasil. O título da matéria é: Estados Unidos garantem o fornecimento de terras raras como parte de um empréstimo de 565 milhões de dólares, algo como 3 bilhões de reais, a um grupo de mineração brasileiro. Eu vou ler um trecho da matéria para vocês. Diz assim: os Estados Unidos garantiram terras raras do Brasil como parte de um acordo de $500 bilhão para assegurar que empresas americanas tenham acesso aos metais necessários em indústrias que vão de tecnologia à defesa. Connor Coleman, chefe de investimentos da US International Development Finance Corporation, o DFC, que é uma espécie de BNDES americano, informou que os Estados Unidos tinham direito às terras raras produzidas pela Serra Verde nas condições de um empréstimo de 565 milhões de dólares concedido à mineradora no ano passado. Os termos do empréstimo não eram conhecidos anteriormente. O acordo continha controles de off-take garantindo que os metais fossem destinados aos Estados Unidos e às partes alinhadas aos Estados Unidos, disse ele ao Financial Times. O direito de influenciar para onde os metais seriam vendidos existia em conexão com o nosso financiamento. A gente empresta dinheiro e recebe isso. A mina pela EMA do Serra Verde no Brasil vem despertando interesse crescente de governos e compradores desses metais no mundo por ser uma das únicas produtoras das chamadas terras raras pesadas fora da China.
Esses materiais são usados em ímãs permanentes, presentes em tubos, de carros a sistemas de armas, e os Estados Unidos têm se mostrado cada vez mais preocupados em romper o controle sufocante da China sobre a sua produção. Com as segundas maiores reservas de terras raras do mundo, mas produção mínima, o Brasil está no centro de uma corrida global por esses minerais cobiçados. O governo Trump está interessado em obter acesso ainda maior a essas reservas e apresentou uma proposta de cooperação a Brasília, segundo autoridades. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou: equipes técnicas de Brasília e Washington estão tratando do tema em relações regulares. As terras raras da nação sul-americana, diz o Financial Times, também atraíram o interesse da Europa, da União Europeia, da Índia e da China. Serra Verde é a única produtora operacional de terras raras no Brasil. Pelo menos meia dúzia de outros projetos estão em desenvolvimento, mas a falta de financiamento tem sido um obstáculo. Em antecipação ao aumento da demanda global, a Serra Verde alterou alguns acordos de venda para disponibilizar uma parcela maior da sua produção antes destinada à China a compradores no mundo todo. Sem dúvida nenhuma, eu afirmo para vocês categoricamente, de novo, decisão multifatorial, que um dos termos do acordo que Lula fez com Trump passou por aí. Houve aceno em outras áreas. Houve aceno em outras áreas, inclusive na segurança pública. Mas a notícia boa é que mesmo o Lula, com todo o seu discurso de soberania, e no final estava fazendo um acordo secreto com os Estados Unidos, fornecendo terras raras da Serra Verde aos americanos, ainda assim, como diz a reportagem do Financial Times, é muito pouco perto do que os americanos querem. E por isso que eu digo a vocês que o grau de satisfação dos americanos com o que foi prometido pelo Lula, tanto nessa área quanto em outras, como a do combate ao crime organizado internacional que o Lula tinha prometido, o grau de satisfação dos americanos hoje com o Lula é muito baixo. Assista esse vídeo que está aparecendo na tela, para você entender o que está acontecendo.